chegada no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. Vamos começando mais um programa e hoje a gente vai começar falando sobre um áudio vazado do Muricy Ramalho, porque nesses dias a gente teve muita informação nova sobre o São Paulo, apesar de já ter terminado o Campeonato Brasileiro, porque dias depois vazou um áudio do Muricy, ou melhor, no dia seguinte, né, o campeonato terminou na quinta, e na sexta-feira vazou um áudio do Muricy falando com que seria um amigo dele, fazendo um desabafo, e nesse áudio ele fala que ele e o Rogério estariam de saída do São Paulo no final da temporada. E aí pegou todo mundo de surpresa, né? Já existia uma preocupação para ver se o Rogério poderia ficar ou sair. Ele já tinha dado nas entrevistas coletivas alguns sinais de que estaria descontente, que poderia deixar o clube, mas não sobre o Muricy, ninguém estava sabendo. E aí, no áudio, ele deixa claro que seria uma coisa meio conjunta, né? Assim, eu e o Rogério vamos sair. Mas no mesmo dia, na própria sexta-feira, o Muricy fez um comunicado dizendo que não sairia do São Paulo e depois ele participou de uma live com o Arnaldo e o Tirone, naquele canal Arnaldo e Tirone para o YouTube, né, que são dois jornalistas são paulinos, e ali ele deu mais informações, ele explicou melhor o que aconteceu. Primeiro ele afirmou que de fato aquele áudio era dele, né, não era ninguém imitando e tal, não era mentira. E aí ele falou que realmente ele estava naquele momento, né, desiludido ali e descontente com o que estava acontecendo no São Paulo. E ele falou que, na verdade, ele resolveu ficar, ele e o Rogério, ele garantiu que os dois vão ficar, porque eles conversaram com a diretoria e acertaram algumas questões. Porque é o seguinte, a ideia inicial da diretoria do São Paulo era não contratar muitos jogadores para o começo da próxima temporada, muito por conta da situação financeira. E aí entendeu-se ali, o Rogério e o Muricy Ramalho acharam que não ia dar para fazer algo melhor com o São Paulo se não tivesse contratação. Nem que fossem jogadores menos renomados, né? Jogadores aí mais periféricos, que vêm de times menores e tal. Então havia essa discordância entre o departamento de futebol, Rogério Ceni e Muricy Ramalho, e a diretoria ali do Júlio Casares. E aí, pelo que a gente entendeu, eles conseguiram entrar num consenso, né? E a diretoria cedeu, dizendo que vai contratar jogadores, mas a princípio são jogadores mais baratos. Então, por exemplo, surgiu a notícia nesses últimos dias de que Romarinho, jogador do Fortaleza, e o Rodinei, lateral direito do Flamengo, mas que, né, nem tem espaço no time titular do Flamengo, seriam nomes que agradariam ao Rogério Ceni, que eles estariam sendo observados. E durante a live, o próprio Muricy Ramalho também comentou que ele já passou a manhã do dia anterior fazendo uma pesquisa, vendo vídeos de vários jogadores, né, de outros clubes e tal, para ver se interessam ao São Paulo. Então já começou essa busca do São Paulo por reforços para o ano de 2022. E mais tarde, depois também o Arnaldo e o Tirone fizeram uns comentários, né, um outro vídeo comentando sobre a live do Muricy e sobre outros assuntos, e o Arnaldo complementou essa questão de reforços do São Paulo, dizendo que a possibilidade de vir um nome mais graúdo seria no meio do ano. Assim como nesse ano, né, a gente teve o Caleri, que era um jogador mais caro, vindo no meio do ano, que é quando é a final da janela europeia, aí poderia, por exemplo, chegar o Thiago Mendes, um jogador que já esteve em pauta para ser jogador do Flamengo, né? Um jogador que já passou pelo São Paulo, volante, muito bom. Agora que no Lyon, o time dele da França, estão havendo muitas reformulações, tal, é possível que o Thiago Mendes fique sem espaço. Então, galera, foi basicamente isso o que aconteceu nessa novela aí de possível saída de Rogério Ceni e Muricy. Eles disseram que ficam, eles estão focados e agora eles se entenderam com a diretoria em contratar alguns reforços, nem que sejam nomes menos badalados, mas para que consigam mudar o perfil do elenco do São Paulo, né? Então, eu acho que foi uma boa notícia para o torcedor de São Paulo, porque seria muito triste passar aí o Natal e o Ano Novo sem técnico e sem o Muricy ali, e era provavelmente isso que aconteceria. E ao mesmo tempo também o São Paulo está muito bagunçado, a gente sabe que tem um monte de problema, visivelmente a diretoria não está sabendo lidar muito bem com a gestão, né, porque quase perderam aí Rogério Ceni e Muricy Ramalho. Então, acho que tem muitas coisas que precisam ser arrumadas dentro do São Paulo. Não só as questões que já eram heranças da última diretoria do Leco, mas também as burradas que essa diretoria fez. Mas mesmo assim, eu acho que o caminho melhor para o São Paulo,
né, em relação a técnico e mesmo diretoria, é os caras que estão lá trabalharem juntos para conseguir fazer a coisa ser melhor. Então, eu acho mais fácil você apostar no Rogério Ceni e que o Rogério consiga mudar o perfil do elenco, fazer o time funcionar, do que ter que começar tudo do zero com um novo treinador, e aí o novo treinador que vai ser responsável por escolher os reforços e tal. E, enfim, eu acho que o São Paulo precisa de um pouco de estabilidade para conseguir fluir melhor, né? Ganhar mais títulos, não correr o risco de ser rebaixado, enfim. Então eu acho que foi uma boa notícia para o torcedor de São Paulo, apesar de ter tido essa turbulência toda aí, de que a gente não sabia se realmente Muricy e Rogério Ceni sairiam do São Paulo. Bom, pessoal, outro assunto que eu queria tratar com vocês aqui é o caso de 2 jogadores específicos do São Paulo que têm um futuro incerto dentro do clube, o Arboleda e o Benítez. A começar pelo Arboleda. Nessa semana saiu uma notícia no GE falando que o Arboleda está próximo de renovar o seu contrato, mas o martelo ainda não foi batido, então não tem como a gente afirmar. Lembrando para vocês que o contrato do Arboleda termina na metade de 2022, então caso o São Paulo queira ficar com ele, o ideal seria renovar até o final desse ano, porque a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato para sair de graça para outro clube. Mas a princípio parece que ele vai ficar. E o Benítez, por outro lado, parece que não vai ficar, porque ele fez um post nas redes sociais com uma carinha triste, né, um emoji, então deixando a entender que está num final de ciclo e que ele não vai conseguir mais ficar no São Paulo. A situação do Benítez já é diferente, o Benítez não pertence ao São Paulo, ele está emprestado pelo Independiente da Argentina e o contrato dele termina agora, no final de dezembro. Então, e o Independiente colocou uma cláusula para o São Paulo comprar se quisesse, mas o São Paulo não tem grana para comprar o Benítez nesse momento, ia sair mais de 10 milhões de reais. Então a única possibilidade dele permanecer seria se o Independiente topasse mais um empréstimo, né? Só que, a princípio, pelo que a gente entendeu aí, até pela reação do Benítez, essa proposta não foi aceita pelo time argentino e o Benítez está de saída do São Paulo. Sobre, né, a preocupação de renovar com esses jogadores, eu acho o seguinte: o Arboleda é um jogador muito bom, que tem muita identificação com o clube, ele já teve alguns problemas extra-campo, mas dentro de campo ele vem muito bem. Essa temporada ele foi excelente, assim, fundamental para várias vitórias do São Paulo, inclusive. Então eu acho que vale o São Paulo fazer um esforço, né? Até porque não precisa contratar o jogador, não é uma coisa assim que precisa comprar, é só renovar o salário dele, né? Ajustar. Até porque o Arboleda é um dos salários mais baixos do elenco do São Paulo, mesmo sendo um jogador que está aí há bastante tempo. Então ele até merece um aumento. E eu acho muito importante ele permanecer no grupo do São Paulo, dentro do São Paulo, porque é um cara que faz toda a diferença, principalmente em jogos grandes. E o Benítez, eu acho o seguinte: o Benítez não é um jogador ruim, e eu acho até que ele voltou a ser importante no finalzinho dessa temporada, e nessa reta final que o São Paulo brigava para não cair. Mas ele é um cara que tem os seus problemas, né? Ele é um cara que fisicamente tem muitos problemas, então ele acaba não jogando vários jogos da temporada, e também não é um cara que tem tanto fôlego, então ele não consegue combater, né? Diferente daqueles garotos do meio de campo do São Paulo. E talvez o São Paulo não possa ter um jogador que sem a bola não consegue render. Então eu acho que ele tem os seus prós e contras, e considerando o valor, eu acho que não vale a pena. Para mim, assim, o Benítez seria um ótimo jogador para o São Paulo, ele poderia ficar se o São Paulo tivesse tudo arrumado, né? Então, por exemplo, se não tivesse todo o problema financeiro que o clube tem, se ele tivesse bastante dinheiro, se a infraestrutura tivesse toda ok, porque aí talvez você pudesse ter esse luxo, que seria você ter um jogador que é decisivo jogando 45 minutos de jogo, né? Jogando aos segundos tempos, porque jogar o jogo todo a gente já viu que ele se machuca muito facilmente. Então, eu acho que, nesse momento, o São Paulo não pode se dar ao luxo de ter um jogador como o Benítez. Ele tem que ter jogadores que estão sempre à disposição, que combatem muito sem a bola, e a situação financeira não permite também a compra definitiva do Benítez. Outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre a reunião da mudança do Estatuto do São Paulo. Ela vai acontecer nessa quinta-feira, dia 16 de dezembro. E aí a gente vai descobrir se realmente vai haver a mudança no estatuto, que, lembremos, dentre as pautas tem a questão de permitir a reeleição de um presidente.
Então, o Júlio Casares é presidente do São Paulo. Se essa mudança no estatuto for aprovada, ele vai poder se reeleger, o que é um tanto quanto esquisito, né? Me parece bastante antiético você fazer isso, porque você acaba só se beneficiando, prolongando o seu mandato. E pode ser, de fato, uma questão aí que deixa o São Paulo, que piore as coisas dentro do São Paulo, né? Porque a gente precisa de modernidade dentro do São Paulo, e dentre as mudanças do estatuto não tem nada muito revolucionário, assim, né? Só essa questão que pode até acabar sendo prejudicial ao clube a longo prazo. Então vamos ver no que vai dar, mas com certeza vão ter protestos, já começaram protestos nas redes sociais contra essa votação, né, contra essa mudança no estatuto. E também tinha uma questão no ar de que a reunião poderia não acontecer, porque teve um grupo de conselheiros contrário ao Júlio Casares, né, oposição, que entrou com uma liminar para tentar impedir a realização dessa reunião, mas a justiça negou a liminar. Então, de fato, vai ter essa reunião na quinta-feira. Esperemos para ver cenas dos próximos capítulos. Para finalizar, eu queria falar com vocês sobre uma entrevista com o Caleri. O Caleri deu uma entrevista ao Globo Esporte nessa semana e ele falou algumas coisas interessantes. Primeiro, ele elogiou bastante o trabalho do Rogério Ceni e disse que ele espera que o Rogério Ceni seja o cara mais importante dentro do São Paulo para a próxima temporada. Achei interessante isso, que ele meio que deu uma alfinetadinha ali, falando que a gente tem que confiar no técnico, no treinador e tal. Talvez até uma alfinetada para a própria diretoria. O Caleri também elogiou os tipos de treinamentos dados pelo Ceni. Segundo o argentino, o Ceni nunca repete um treinamento depois do outro, assim, né? Cada dia é algo novo. E também vale a gente ressaltar que nessa semana o PVC escreveu um pouquinho sobre os treinamentos do Rogério no São Paulo e falou que uma das mudanças com a troca do Crespo pelo Rogério é que os treinamentos do São Paulo passaram a ser mais diferentes, passaram a ser melhores até, e com isso, esse é um dos motivos pelos quais o número de lesões diminuiu, né? Então, pode ser realmente que as coisas tenham melhorado nesse sentido. O Caleri também falou na entrevista coletiva que acha que o time precisa de reforços em todos os setores e também agradeceu o apoio da torcida, né, pelo momento ruim que o São Paulo viveu aí no final do ano, e mesmo assim o torcedor do São Paulo comparecendo, né, lotando o estádio do Morumbi com 40, 45 mil pessoas, enfim. Ele elogiou e agradeceu, né, principalmente ao apoio da torcida. Bom, pessoal, por enquanto é isso sobre o São Paulo. Nenhum reforço confirmado até agora, mas a gente já está bem no fim do ano, então talvez os reforços fiquem para 2022. Mas mesmo assim vai ter bastante coisa para a gente falar, principalmente porque vai ter essa reunião aí sobre o Estatuto do São Paulo na quinta-feira. Então depois a gente comenta sobre como que foi essa reunião, qual o resultado, se teve manifestação ou não, enfim. Vai ter muita coisa ainda para falar do São Paulo. Muito obrigado por escutarem, galera, e até a próxima.